Boa noite, bem-vindos à nossa live semanal aqui do Criando Paz. Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre terapia em casa, esse tema que vocês tanto pedem pra gente, né, continuar falando, tanto pedem dicas. Ei, Denise, bem-vinda! E hoje o tema é terapia em casa, por onde a gente começa na terapia em casa, né? Esperar o pessoal entrar um pouquinho. Hoje eu tô sozinha aqui, viu, gente? Vocês me dão uma força que eu não tô muito acostumada a falar assim ao vivo, não. Boa noite, Marcele. Tô um pouquinho ansiosa aqui, viu? Mas preparei um conteúdo. Nas últimas semanas a gente vem falando bastante, né, sobre terapia em casa. Na verdade, ele é o coração desse perfil, né? Esse perfil só nasceu porque a gente queria muito falar sobre os benefícios da terapia em casa e contar a nossa história e ajudar outras famílias e outras crianças também. E, enfim, a gente decidiu voltar, né? Voltar a trazer esse tema cada vez mais aqui no perfil. E a gente se deparou, assim, com... a gente achou que a gente estava um nível já, sabe? De consciência, de educação... que as pessoas já estavam entendendo as estratégias quando a gente percebeu que não é bem assim, né? Que as pessoas ainda estavam muito focadas ali no básico, ainda estavam meio perdidas, meio travadas. Por onde que eu começo? Como que eu organizo a minha rotina? A gente vê muita boa vontade, né? Muita vontade de fazer parte disso, né? De ajudar a criança, né? A conquistar novas habilidades. Mas a gente sabe que na correria do dia a dia, assim, é muito difícil a gente ter que estudar e planejar tempo para exercer isso, assim, na prática, né? Então, por isso a gente abriu esse tema aqui. Fiquem à vontade para mandar perguntas e tudo mais. Participem aqui comigo hoje, tá bom, gente? Bom, vamos lá. Primeiro eu queria contar para vocês brevemente como que surgiu isso aqui dentro de mim, né? Sobre como que eu comecei a aplicar a terapia na Olivia, tá? O diagnóstico dela veio com 1 ano e 4 meses. Logo depois disso, a gente já começou com uma TO, que ela ficou durante 1 ano. E eu via muito... Eu tava achando um processo lento, moroso, o desenvolvimento dela. Mas muito também porque eu não tinha acesso ao plano terapêutico. Eu não sabia o que estava sendo trabalhado ali na porta de dentro da sessão. Eu tava sempre do lado de fora. E me trazia uma agonia muito grande, né? Não poder fazer parte disso, ter que deixar o desenvolvimento da minha filha. Assim, eu me preparei tanto para ser mãe, como assim? Agora eu vou ter que pegar todo o desenvolvimento da minha filha e colocar na mão de outra pessoa e eu não vou poder fazer parte disso. Então foi um momento muito de angústia. E aí eu comecei a perceber que... Comecei a ler mesmo, muito informal. Eu sabia muito pouco, gente. A minha dúvida, assim, eu lembro que a minha maior dúvida na época, para vocês terem ideia, era... aba ou Denver? Qual que é melhor? Eu não sabia que Denver é aba, sabe? Eu não tinha a menor ideia, enfim. Eu tinha dúvidas muito comuns, né? Então eu não sabia escolher nem a equipe, nem o que fazer em casa, nem como brincar, enfim. Vinha aí uma cascata aí, né? De prejuízo na minha relação com ela. E aí, quando eu percebi que... Eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa aqui eu mesma. E eu já contei a história algumas vezes aqui, que foi quando eu peguei a avaliação da Olivia, os atrasos dela, e a partir desses atrasos eu montei um planinho ali de brincadeiras pra gente fazer durante a semana, quando eu chegasse no trabalho. Então, segunda-feira tinha um objetivo, terça tinha outro objetivo, quarta, usando sempre objetivos muito amplos, né? Hoje, depois eu vou até comentar com vocês alguns erros, né, que eu cometi ali quando eu não tinha essas instruções, né, de um profissional ao meu lado, e vou passar isso pra vocês, tá? Enfim, comecei a aplicar a terapia na Olivia 100% intuitivamente. Não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo, mas eu tinha boa vontade, eu tava ali disposta a brincar e dar o meu melhor, sabe, com ela. Queria até compartilhar um videozinho com vocês aqui, será que eu consigo? Como é que faz aqui? Acho que eu vou conseguir, hein? Olha só, gente. Esse vídeo aqui, Olivia, ela tinha 1 ano e 4 meses. Foi bem na época de diagnóstico. A gente tava brincando. A Olivia, ela tinha tanta sensibilidade nas mãozinhas que eu não podia encostar na mãozinha dela. Ou seja, não podia passear de mão dada, não podia fazer carinho nas mãozinhas dela.
E aí eu comecei a ler na internet, apresente novas texturas e tudo mais, e comecei a trazer outras texturas pra cá. Tem um monte de coisa, pra vocês verem como que brincar né? Tem um monte de coisa que a gente faz, né? No nosso brincar meio instintivamente, como por exemplo, dar demanda o tempo inteiro. Toda hora eu dou uma demanda pra ela, mas tem muita coisa que nós pais, nós mães, avós, nós fazemos, nós brincamos de forma intuitiva, que tá muito correto. Você vê nesse vídeo, mesmo eu sem ter o menor conhecimento sobre estratégicas de hábito e tudo mais, eu tô fazendo sons vocais lúdicos, eu tô chamando a atenção pro meu olhar, eu tô tentando chamar a atenção dela aqui pro meu rosto, né? Tô tentando fazer com que ela imite ali, eu reforço quando ela imita direitinho. Enfim, tudo muito intuitivamente. Depois que a gente parou, foi estudar e com esse Clara, aí a gente começou a aperfeiçoar isso. Mas naquele momento, o que que acontecia? Não tinha dinheiro, gente. Não tinha dinheiro. Então, assim, nesse momento era até a Fona entrou mesmo, depois quando pingou um dinheirinho e era aquela realidade ali. A gente ia fazendo o que dava, no tempo que dava, da forma que a gente conseguisse ali entregar o nosso melhor ali naquele momentinho, tá? Bom, vamos lá, deixa eu ver. Escolher outro. Como que eu faço? Ó, gente, acho que eu consegui. Bom, vamos lá. Por onde que a gente começa, né? Hoje eu queria falar com você por onde que a gente começa a traçar, né? Essa terapia em casa, mesmo que você não tenha ainda um aprofundamento, mesmo que você não tenha ainda feito cursos, feito formação de pais, mas tem aí a boa vontade, um tempinho disponível, né? Pra brincar com a sua criança. Isso aí já é um bom começo, tá, gente? Então vamos lá. Primeira coisa, gente, eu tô muito apanhando aqui desse slide aqui, mas eu vou colocar. Por que que a gente fala de estimulação em casa, gente? Primeiro, eu sei que a nossa rotina é muito corrida, é muito conturbada, é muita coisa pra gente dar conta, né? Dentro de casa. Mas ainda assim, eu ainda acho a estimulação em casa mais prática do que o leve, busca, faz reunião e volta. Eu acho muito prático, depois que você consegue entender as estratégias e usar dentro da rotina de vocês. Eu não tô falando dentro da rotina, sentada no chão brincando, não. Tô falando na hora do banho, na hora da comida, na hora, né, de trocar o sapato, enfim. Quando você começa a entender as estratégias, começa a aplicar nesse momento ali, que você já tá ali com a criança mesmo, nessas tarefas, é muito mais prático, né? Você ganha tempo, e tempo é o que a gente quer, né, gente? É o que a gente tá buscando cada dia mais. Acho que todo mundo aí que mais busca na vida é tempo, né? As estimulações em casa, elas vão ficando cada vez mais naturais. No começo pode parecer que a gente tá parecendo uns robozinhos, assim, né? Porque, lógico, gente, tudo que é novo é assim mesmo, né? A gente tá aprendendo. Então, quanto mais você pratica, mais natural fica brincar com a sua criança, estimular com estratégia, tá, gente? Isso eu prometo pra vocês. Só a prática mesmo que ajuda a gente a deixar esse brincar mais natural aí, esse brincar com estratégia, com objetivo mais natural. E terceiro, e muito importante, a gente não começa uma estimulação em casa com 5 horas semanais, diárias, né, de brincadeira, com objetivo, com, enfim, não é assim, gente. Como qualquer hábito, como qualquer prática, a gente começa devagarzinho, né? A gente começa de pouquinho em pouquinho, inserindo na nossa rotina ali, né? Começando aos pouquinhos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, organizando esse tempo para depois virar um hábito, tá, gente? Inclusive, eu já li diversas pesquisas que falam quando você começa, né, um novo hábito, insere alguma coisa nova dentro da sua rotina, que você começa de uma forma muito frequente, a tendência de você abandonar isso logo depois é muito grande, tá? Isso vale, assim, para estudo, atividade física, brincar com as crianças, tá bom? Então, estando aqui os benefícios, além de todos os estudos, né, que já dizem sobre, desculpa, a terapia aplicada por pais, os benefícios das terapias aplicadas por pais, temos aqui agora o primeiro ponto, de onde a gente começa, de onde tudo começa, da avaliação. Esse é um assunto, gente, que é um pouquinho até polêmico, né? Eu e Clara estamos conversando bastante sobre isso nos últimos tempos, sobre a tal da avaliação,
Porque, assim, o que diz, né? Que a avaliação, ela tem que ocorrer a partir de uma equipe multidisciplinar e tudo mais. Mas, assim, gente, qual que é a realidade, né? Eu, por exemplo, a gente começou as terapias, eu tinha uma avaliação da TO, né? Então, assim, é possível a gente ter uma avaliação de uma equipe multidisciplinar? A gente tem condições financeiras, não sei, saúde pública tá ajudando a gente de alguma forma a ter essa avaliação multidisciplinar, sabe? Enfim, mas a avaliação, ela é muito importante, por isso que eu falo, é daqui que vai partir. Então, corra atrás de uma avaliação feita por um profissional, né, que tenha experiência, né, em desenvolvimento infantil. Por quê? Porque é a partir desses atrasos da sua criança que a gente vai começar a criar o nosso planinho aqui, né, de estimulação em casa diária. É a partir desses atrasos, tá bom? Então, anotado aí, gente. Vamos pro próximo. Primeira coisa que eu quero que vocês pensem é na rotina de vocês. Pode parecer muito óbvio, né? Mas é muito importante a gente ver primeiro quais momentos a gente se sente melhor para brincar. Lembrando que brincar muitas vezes para nós adultos pode não ser uma tarefa tão simples quanto é para as nossas crianças. Então cansa, esgota, dói as costas, né, gente? Então, assim, procure o período do dia que você tiver mais animada, mais motivada, e aí você vai ter que encontrar o desafio aqui, vai ter que encontrar, né, esse período seu com o período que a sua criança também tiver melhor, né? Porque criança com sono, com fome, irritada não aprende, né, gente? Então, assim, eu, por exemplo, aqui em casa, eu sou da manhã, sou 100% da manhã. Gente, eu acordo muito cedo, 5h30, 6 horas, já tô de pé. E olha, dorminhoca. Não coloca ela pra fazer atividade 8 horas da manhã, não, que ela vai com preguiça. Ela vai fazer corpo mole, ela vai choramingando, ela gosta de dormir. Deixa ela dormir até 10, 11 horas da noite, aí ela acorda bem humorada. E aí, de noite eu não sou ninguém, né? Tô exausta. E ela chega da escola espoleta, querendo brincar, ganhar o mundo, querendo viver. O que aconteceu? Se eu deixasse pra brincar muito tarde, eu estaria muito cansada. Então, o horário ali, o ponto em que ela estava bem e eu estava mais ou menos bem, que eu conseguia alinhar, foi depois da escola. Então, era esse horário. Eu chegava do trabalho, buscava ela na escola e a gente começava, assim que a gente chegava em casa, já de uniforme mesmo, já começava a brincar, tá? Então, esse foi o horário que a gente encontrou, tá bom, gente? Então, faça essa avaliação da rotina de vocês. Como é a rotina de vocês? Quais são os horários de vocês? Em que horários vocês se sentem melhores, mais motivados, mais felizes, mais com vontade de agitação, tá bom? Segundo, gente. Ai, meu Deus, como é que faz isso? Vamos lá. Segundo, é muito importante a gente ter momento de descanso. Isso é muito importante. A gente não vai fazer 7 dias na semana, tá, gente? O descanso é muito importante, tanto para vocês quanto para os pequenos, né? Então, assim, vocês preferem brincar, estimular no final de semana ou no dia de semana? Porque às vezes não dá durante a semana, a rotina é complicada, mas às vezes vocês fazem um pouquinho a mais no final de semana, então, sabe? É uma coisa para se pensar. Mas aí, se você optar pelo final de semana, que dia da semana que você vai descansar? Tem que levar isso em consideração também, tá? Terceiro ponto, gente. Aqui a gente já começa a falar do plano de intervenção, tá? Você, com os atrasos da sua criança em mãos, já sabendo, né, quais são os atrasos que ela tem, o que precisa ser trabalhado, e você definindo os melhores horários para realizar essas brincadeiras, essa estimulação, por onde a gente vai começar? A gente vai começar focando nas habilidades que a sua criança tem mais dificuldade, tá bom? Só que o que vai acontecer? A gente não vai fazer brincadeiras voltadas só para essas atividades que a criança tem dificuldade. Então, assim, vou dar um exemplo aqui de casa, tá, gente? Olivia tem muita dificuldade com pega no lápis, por exemplo, motor fino. Então, a gente vai intercalando uma atividade motor fino, uma atividade faz de conta, por exemplo, que ela adora, tá bom?
pra gente dar essa balanceada aí, pra não ficar muito frustrante pra criança, né? E também pra ela não dar uma desanimada, tá? Faz esse... Como que eu gosto de pensar assim? Gente, hoje em dia a gente tem muito conteúdo gratuito na internet e usem isso, usem, porque tem muita coisa boa aí, de verdade. YouTube, aqui no Instagram mesmo, tem muitas hashtags que você acessa, você encontra um monte de atividade. Então, assim, procura, colocou lá na avaliação da sua criança, apareceu, por exemplo, cognição, tá com atraso, procura atividades para trabalhar a cognição. Faz uma lista de atividades, uma lista mesmo. Vê ali o que você acha que o seu filho gostaria de brincar, né, com você, para você levar isso até ele. E aí depois você testa, né? Você apresenta essa atividade para ele. Terceiro ponto. Depois que a gente focar, né, nessas habilidades que as criancinhas aí tiverem mais dificuldade, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher os nossos objetivos, né? Porque brincadeira sem objetivo não é estimulação, né, gente? É só brincadeira. Então, assim, como o nosso foco é realmente trabalhar habilidades e criar oportunidade de aprendizado aí para os pequenos dentro de casa, é muito importante a gente ter objetivo. E por isso aí eu reforço, por isso a gente precisa da avaliação ali atrás, né? A partir desses atrasos, a gente começa a entender onde que a gente tá e para onde a gente tem que ir, né? Guiando, né, a criança e quais habilidades a gente vai ter que ensinar. Então vamos lá, o que seriam objetivos mensuráveis, né? Vamos supor que você quer ensinar o seu filho a apontar. A gente não vai falar assim, hoje eu vou ensinar a criança a apontar, né? Vamos começar a especificar mais os objetivos, sabe? É apontar de longe, apontar de perto, apontar para um objeto, ou entre dois objetos, apontar para pedir, enfim. Começa a ser bem específico nos seus objetivos. E anota, gente, anota, deixa tudo anotadinho lá para você saber, juntinho lá do seu calendário, o que você precisa trabalhar naquele dia. Intercalando sempre entre as atividades, né? As atividades, os objetivos que ele tem. Ih, meu Deus, me confundi todo. O que ele tem mais dificuldade e o que ele não tem, tá? Vamos lá. A gente fala muito em focar nas habilidades básicas, gente, tá? Escadinha de desenvolvimento lá. Depois procurem nosso perfil sobre as habilidades básicas, porque muitas vezes a gente fica na expectativa. Eu vou dar um exemplo muito clássico, tá? A fala, por exemplo. Antes da criança falar, ela precisa adquirir uma série de outras coisas, né? E a gente já chega na fonte e fala, quando é que meu filho vai falar? Não é assim. Tem todo um trabalho, né, de estimulação por trás e tudo mais. Então, assim, vamos focar nas habilidades básicas primeiro, para depois a gente ir caminhando aos pouquinhos com esses objetivos, tá, gente? Um passinho de cada vez. Gente, muito, muito importante aqui. Você pegou os atrasos, você traçou os seus objetivos para brincadeira, você viu que essa criança pode gostar, você fez a listinha das possíveis brincadeiras referente aos atrasos. O que a gente vai fazer agora? Pensar de quais formas você pode estimular essa criança com o que você tem em casa, né? A gente já falou aqui, não é só brinquedo que é recurso, né? De brincadeira. Então, assim, eu até comentei essa semana aqui no perfil uma coisa que a Clara me contou e nunca mais saiu da minha cabeça e me ajuda demais. A gente passa o dia todo assim, olhando e falando, isso aqui dá uma brincadeira, isso aqui dá uma brincadeira. Ela pega, ela fica manuseando o objeto, fica olhando para ele, para o objeto, e começa a ter várias ideias de variações, por exemplo, né, do que fazer. Então, assim, a gente já mostrou aqui no perfil, brincadeira com colher, brincadeira com panela não, mas como chama aquilo? Lata, brincadeira com controle remoto, enfim, gente. Deixa a criatividade vir, né? Às vezes a gente foca muito assim, meu filho não quer brincar. Eu recebi muito, muito isso essa semana. Meu filho não quer brincar, meu filho não se interessa por nenhuma brincadeira, né? Mas a gente esquece de olhar esses outros pontos que às vezes um objeto ali que ele tá focando a atenção dele, por exemplo, uma colher, por exemplo, pode virar um recurso para você estimular a sua criança, tá?
Então, gente, é isso. Hoje vai ser rapidinho. Eu estou morrendo de dor de cabeça. Eu vim aqui só pra firmar o compromisso mesmo que eu fiz com vocês mais cedo. Vou deixar essa live salva, tá? Eu vou trazer pra vocês aqui, acho que na semana que vem, a agenda. A gente vai falar, vai entrar um pouquinho mais de planejamento de agenda, tá bom? Como que a gente vai planejar essa agenda de vocês aí pra gente encaixar essas terapias e vão fazer dar certo. Combinado? Ô, gente, alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Deixa eu ler vocês aqui. Nem dei espaço, só eu falei, né, gente? Poxa vida. Deixa eu ver aqui. Você fez algum curso sobre como estimular ou sobre abas? Estou pensando em fazer, mas são muitas opções. Marcele, são muitas opções. Eu te entendo, Marcele, já estive no seu lugar, viu? Bom, eu fiz sim. O primeiro curso que eu fiz foi no Instituto Farol, tá? Na época nem era treinamento de paz que eles tinham, era um pouquinho... Tinha uma capacitação de família, mas também tinha juntos profissionais, tá? Era presencial. Não sei como é que tá hoje em dia. Nós temos o Terapia em Casa, que é o nosso curso de estimulação em casa, que tá com as vendas fechadas por hora. A gente não sabe quando que a gente vai abrir novamente, tá? Pelo momento que a gente tá aí, eu e Clara. Mas tem muito curso bom mesmo. Me chama no inbox, eu posso falar, não tô conseguindo pensar agora, cursos que estejam com vagas abertas. A gente precisa ver isso. Também não vou falar pra você ir lá olhar. Mas a Poli, eu gosto muito dela. A Maternidade Azul. Enfim, tem bons cursos aí, tá? Eu começaria, se você não fez nenhum, Marcelo, eu começaria pelo treinamento de paz, tá bom? Acho que você não precisa se aprofundar sobre aba, fazer uma pós, nada disso não. Vai em treinamento de paz que você vai ter as instruções necessárias para você estimular sua criança em casa, tá bom? Obrigada, Janine. Perguntinhas, meninas, meninos? Se vocês não tiverem perguntas, eu vou encerrar então, viu? Muito obrigada, gente. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Muito obrigada, viu? Estarem aqui comigo hoje. E a gente se fala. Eu aviso vocês. Denise, eu vou deixar salva, tá? Eu vou deixar salva agora a live aqui no perfil pra você assistir, tá bom? Um beijo, gente. E boa quinta aí pra vocês. Bom finalzinho de noite com os pequenos.